Sabe aquela sensação de que algumas pessoas nos testam constantemente? Querem ver até onde conseguem nos levar, não é? E como certas pessoas nos tratam com desdém, não por merecermos, mas porque aprenderam que podem fazer isso sem sofrer consequências. A verdade nua e crua é que quem não estabelece limites se torna vulnerável. E quem tenta ser sempre compreensivo, muitas vezes acaba sendo desrespeitado. Hoje você vai descobrir como colocar essas pessoas exatamente no lugar que elas merecem, bem longe da sua paz e do seu equilíbrio emocional. Este vídeo não trata de vingança impulsiva, mas sim de domínio estratégico, de uma frieza calculada e de um respeito conquistado sem a necessidade de levantar a voz. Se você está cansado de ser o alvo fácil, chegou a hora de mudar o jogo com inteligência e serenidade. Fique comigo até o final, porque o último ponto é o golpe de mestre, aquele que silencia qualquer tentativa de te diminuir. Se você gosta do conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Confira também o material exclusivo nos links fixados e deixe seu comentário. Agora, vamos direto ao ponto. Ninguém respeita quem aceita tudo em silêncio. Repito, ninguém respeita alguém que aceita tudo em silêncio. O mundo pode ser implacável com aqueles que não fazem sua presença ser sentida. Pessoas que nunca dizem basta acabam sendo vistas como território livre para abuso emocional, chantagem sutil e humilhações disfarçadas de brincadeiras. A verdade é dura. Ninguém valoriza a passividade. O silêncio pode ser sabedoria, mas quando motivado pelo medo, transforma-se em submissão. E aqueles que se calam por receio convidam ao desrespeito. A primeira mudança começa na sua postura. Não se trata de gritar, bater na mesa ou se tornar agressivo. É sobre transmitir nos seus olhos e na sua presença que você não é alguém que se dobra facilmente. A postura é uma comunicação silenciosa que ecoa mais alto que qualquer palavra. Sabe aquele olhar de quem conhece o próprio valor? Ele é um escudo invisível contra aqueles que tentam te diminuir. Sêneca já dizia que é próprio de um espírito elevado desprezar insultos e ultrajes. Mas perceba, desprezar não é aceitar. É demonstrar com classe e firmeza que você não se abala, mas também não se submete. Você não precisa revidar cada ataque, mas precisa mostrar que está em um patamar superior, onde esse tipo de comportamento simplesmente não tem espaço. E aqui chegamos a um ponto crucial. Quando você para de tentar agradar a todos, você começa a ser respeitado. Parece paradoxal, mas essa é a essência da virada de jogo. Quanto mais você se esforça para ser aceito, mais você se desvaloriza. O respeito floresce quando você demonstra que prefere a solitude a estar em má companhia. E isso intimida aqueles que estão acostumados a manipular os outros com migalhas de atenção. Na prática, isso significa começar a dizer não sem se justificar. Olhar nos olhos daqueles que te desrespeitam e permanecer em silêncio com um leve sorriso de desdém. Cortar laços com quem só sabe sugar sua energia e, acima de tudo, entender que sua integridade não está à venda. Qualquer um que tente comprá-la com grosseria, piadas maldosas ou manipulação sairá de mãos vazias. Quem deseja ser valorizado precisa, antes de tudo, valorizar a si mesmo. E essa valorização começa no instante em que você deixa claro que não está neste mundo para ser o capacho de ninguém. Você não é frágil, você é uma rocha. E quem tentar pisar em você perceberá que está enfrentando algo inquebrável. A tática do ataque duplo. Eles querem sua reação. Provocam com cutucadas, zombam, usam indiretas, criam conflitos onde não existem. Aqueles que te atacam querem sua reação. Tudo com um único objetivo: tirar você do seu centro. Pessoas assim não buscam diálogo. Elas querem um espetáculo. Querem ver você explodir, perder o controle, responder com raiva. Porque quando você reage por impulso, você lhes dá exatamente o que desejam: o poder de desestabilizar você. E cada vez que você morde essa isca, você confirma a crença deles de que podem manipulá-lo facilmente. A reação emocional é o prato predileto dos manipuladores. E a maioria das pessoas ainda não compreende isso. Elas acreditam que precisam responder, justificar-se, explicar-se, defender-se de cada ataque. Mas o verdadeiro poder reside no oposto, no silêncio carregado de significado,
aquele que paralisa o outro pela ausência de resposta. Quando você responde com silêncio, você demonstra controle. E controle é respeito. Você muda o jogo sem precisar mover um músculo. Epicteto nos ensinou que não são os eventos que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. Quando você domina sua mente, ninguém mais controla suas emoções. E esse domínio começa com uma escolha simples. Não responda a quem não merece sua atenção, não por medo, mas porque você é grandioso demais para se deixar arrastar por provocações insignificantes. Sabe o que acontece quando você não reage? O outro se desestabiliza. Ele espera confusão, espera gritos, espera uma resposta irada. E quando não encontra nada disso, fica frustrado, perdido. Porque não se pode controlar quem permanece impassível. E então, a dúvida começa a corroer a mente dele. Por que ele não reagiu? Por que ela não se abalou? E nesse exato momento, você venceu. Na prática, a estratégia é simples. Respire fundo. Olhe com indiferença e deixe o silêncio fazer o trabalho pesado. O silêncio estratégico não é a ausência de atitude, é a atitude mais poderosa. É o escudo que não precisa de palavras para ferir. É o veneno que destrói o jogo psicológico do outro, sem que você precise levantar a voz. Quando você para de reagir, você começa a dominar. E quando você domina, você se torna temido, não por ser violento, mas por ser imprevisível. Porque quem tem frieza tem poder, e aqueles que têm poder não se desgastam com o lixo emocional alheio. Elimine o poder emocional daqueles que tentam te ferir. Tudo o que uma pessoa tóxica deseja é se instalar na sua mente. Elas não vêm com socos físicos, mas com palavras que minam sua confiança. Elas manipulam. Elimine o poder emocional de quem tenta te machucar. E quanto mais espaço você concede a esse tipo de influência, mais você se enfraquece sem sequer perceber. A pior prisão não tem grades. É aquela em que você pensa o dia todo em quem te magoou. E isso é entregar totalmente seu poder emocional. E hoje você vai aprender a arrancar esse poder das mãos deles, pela raiz. Eliminar o poder emocional de alguém começa com uma decisão radical. Tire o foco do outro e coloque-o em você mesmo. Cada vez que você se envolve no que outra pessoa pensa, diz ou faz, você está vivendo no campo de batalha dela. Isso é jogar o jogo do inimigo. E você sabe qual é o segredo estoico? Pare de reagir ao ambiente e comece a dominar seu mundo interior. Isso por si só corta 80% da influência externa sobre você. Marco Aurélio escreveu em sua Sabedoria Imperial: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Entenda isso e você encontrará força. E essa força não é um conceito abstrato, é uma arma real. Porque quando você controla o que sente, você elimina o prazer que os outros sentem ao te causar dor. Corte os canais de influência, não alimente conversas que te aprisionam, não aceite convites para armadilhas emocionais, não se aproxime daqueles que lançam palavras como veneno disfarçado de conselho. Aprenda a identificar o que te esgota e neutralize antes que cresça. Se alguém insiste em te afetar, você precisa ser mais rápido em cortar o contato do que ele em manipular. Na prática, bloqueie o ciclo. Identificou uma provocação? Responda com ausência. Notou manipulação? Contra-ataque com indiferença. Sentiu que está se envolvendo emocionalmente? Remova-se emocionalmente antes que se torne uma ferida aberta. É melhor parecer frio agora do que carregar cicatrizes por anos. Quem tenta te machucar quer espaço dentro da sua mente. Mas sua mente é um território sagrado. E quem não honrar esse território, não entra, não habita e não permanece. A raiz do sofrimento emocional começa quando você permite que outra pessoa plante ideias dentro de você. Hoje é o dia de arrancar essas raízes e deixar claro: aqui só entra o que me fortalece. O resto é descartado sem aviso. Não tolere abuso. Imponha respeito. Você já notou como certas pessoas testam seus limites aos poucos? Como alguém empurrando lentamente para ver até onde consegue ir. Primeiro uma piada disfarçada de ofensa, depois um comentário passivo-agressivo. E quando você não reage, eles avançam. Não tolere o abuso, imponha respeito. Quando você finge que não se importa, eles se sentem no direito até que, um dia, sem perceber,
você se torna cúmplice do seu próprio desrespeito. Isso precisa parar agora, porque respeito não se pede, se impõe. E se você não deixar claro desde o início que sua presença exige dignidade, você será automaticamente tratado com indiferença. As pessoas não respeitam o que é excessivamente flexível, disponível ou permissivo. Elas testam, e se você não demonstrar resistência, você se torna um campo livre para abuso emocional disfarçado de brincadeira. Sêneca disse que o que é permitido é tolerado. Essa frase é um tapa na cara e precisa ser, porque todo abuso começa pequeno. E se você não demarcar firmemente seu território, ele acabará se tornando um cenário de guerra emocional. Você precisa começar a se comunicar com cada gesto, com cada resposta, com cada postura. Esta não é uma área de abuso, este é um território de respeito. Isso não significa ser agressivo, mas sim ser inegociável. Significa interromper aqueles que te interrompem, confrontar friamente qualquer um que tente te humilhar disfarçadamente, estabelecer limites sem abaixar a cabeça, sem se desculpar por se proteger. É esse tipo de presença que, mesmo em silêncio, diz tudo. Tenha cuidado comigo. Na prática, isso é terra de ninguém. Seja direto. Alguém ultrapassou o limite? Corrija na hora, olhe nos olhos e diga: esse tipo de comentário não é bem-vindo. Sem ironia, sem teatralidade, firme, seco e transparente. Quanto mais você adiar esse posicionamento, mais a outra pessoa ganha confiança para continuar. Você precisa ser um alerta constante. Não se brinca com quem sabe se impor. Respeito é como território. Se você não marcar, outra pessoa o ocupará. E quem ocupa, domina. Ou você ocupa seu espaço firmemente, ou será dominado por aqueles com menos caráter, mas mais ousadia. A escolha é sua. Continuar cedendo ou transformar cada centímetro da sua presença em um espaço sagrado, onde ninguém ousa cruzar os limites. Pratique a frieza estratégica. Há momentos em que sua melhor resposta é o desprezo absoluto. Não porque você não tenha argumentos, mas porque sua postura fria e inabalável diz tudo. A frieza estratégica é uma das armas mais letais. Ela desconcerta, desarma e enfraquece qualquer tentativa de provocação. Enquanto a outra pessoa se contorce para chamar sua atenção, você permanece imóvel, como uma muralha que nenhum vento consegue derrubar. Pratique a fria estratégica. A maioria das pessoas perde o jogo emocional porque reage demais, porque se explica demais, porque tenta provar que está certa. Mas a verdade é que quem está no controle não precisa se justificar. A frieza estratégica demonstra a outra pessoa que ela não tem mais poder sobre você. E nada incomoda mais um provocador do que a total ausência de impacto. Epicteto nos ensinou precisamente: se alguém te ofende, é a sua opinião que te ofende. E se você não se ofender, a outra pessoa falha. O silêncio gelado, o olhar calmo, a expressão serena, tudo isso transmite uma mensagem poderosa. Você não é digno da minha energia. E essa mensagem ecoa mais alto que qualquer grito ou discurso de defesa. E sabe o que acontece quando você domina essa arte? O outro se silencia porque não tem mais palco, porque percebe que está diante de alguém que não se abala com joguinhos baratos. E é aí que você vence, sem levantar a voz, sem perder tempo, sem dar munição, apenas com sua presença controlada. Você destrói toda a estrutura emocional que a outra pessoa montou para te atingir. Na prática, treine sua postura. Em vez de reagir, respire. Mantenha contato visual firme e neutro. Ouça sem demonstrar emoção. Deixe o silêncio desconfortável crescer. Ele é seu aliado quando tentam te provocar. Responda com o vazio quando esperam uma explosão. Entregue um olhar de indiferença cortante. Isso por si só será um golpe psicológico mais forte do que qualquer confronto direto. Ser frio, estrategicamente, não é ser insensível. É ser letalmente inteligente. É mostrar que você não precisa gritar para ser ouvido, nem atacar para ser respeitado. É o poder silencioso daqueles que já entenderam que o verdadeiro controle não está em vencer discussões, mas em aniquilar o inimigo com a própria ausência de reação. Evite o confronto. Chega um momento na vida em que você entende que a vitória não está em vencer o outro,
mas em se tornar inatingível para ele. A maioria das pessoas gasta energia tentando confrontar e argumentar, provar seu valor, mostrar que estão certas. Mas aqueles que realmente dominam o jogo não perdem tempo com pequenas batalhas. Eles simplesmente se elevam acima da guerra. E quando você se torna inatingível, ninguém mais pode perturbar sua paz. Você não precisa pagar na mesma moeda, precisa mudar a moeda. Pare de operar no mesmo nível daqueles que tentam te afetar. Evite o confronto, porque qualquer um que tente te provocar está no campo da mediocridade emocional. E você não pertence mais a esse território. Sua resposta não deve ser um ataque, mas sim o abandono completo da necessidade de reagir. Isso destrói a outra pessoa por dentro, porque nada dói mais do que ser ignorado por alguém que você queria atingir. Marco Aurélio já disse: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. E essa frase carrega um poder brutal. Você se vinga com sucesso através do crescimento, do equilíbrio. Quando você não reage, você demonstra que a outra pessoa não tem mais acesso ao seu mundo interior. E essa é a dor mais profunda para aqueles que vivem para causar dor. Perceber que perderam o controle sobre você. Na prática, isso significa cortar a dependência emocional da reação, treinar sua mente para que os insultos se tornem ruído, cultivar uma mentalidade tão elevada que o comportamento dos outros se torna irrelevante. Sua força não estará mais no que você diz, mas naquilo que você não permite que te alcance. Seja o tipo de pessoa que não se altera pelas opiniões alheias, que não muda de postura por causa de olhares tortos, que não se abala com comentários vazios, que conhece seu próprio valor e por isso não precisa provar nada a ninguém. Ser inatingível é um estado de espírito, é um código interno. E quando você entra nesse estado, ninguém mais pode te desequilibrar. Você não precisa ser barulhento, você precisa estar blindado. Porque aqueles que estão protegidos intimidam, comandam respeito e silenciam qualquer tentativa de invasão emocional. A grandeza reside em manter a calma enquanto o mundo tenta te provocar. E quando você atinge esse nível, sua própria presença silencia aqueles que um dia tentaram te ferir. O resultado da sua evolução. Nada é mais devastador para alguém que tentou te machucar do que ver você crescer em silêncio. Você não precisa retribuir com raiva, nem com confronto direto. A verdadeira vingança é evoluir tanto, amadurecer tanto, tornar-se tão grandioso que a existência do outro se torna insignificante para te alcançar. Esta é uma vingança estoica e silenciosa, elegante e implacável. Enquanto esperavam sua queda, você se levantou. Enquanto queriam te ver desequilibrado, você permaneceu calmo. E enquanto tentavam apagar sua luz, você se tornou um farol. Isso destrói aqueles que vivem tentando diminuir os outros por dentro, porque nada causa mais desconforto do que perceber que todos os ataques foram inúteis, que nada que foi feito conseguiu te deter. Sêneca já disse: a maior vingança não é se assemelhar a quem nos feriu. E essa frase não é apenas filosofia, é pura estratégia. Porque no final, o que realmente machuca aqueles que tentaram te ferir não é o que você diz, mas o que você se torna. Você se torna inatingível, respeitado, admirado, enquanto o outro permanece preso em sua própria mediocridade. E sabe o que acontece quando você evolui em silêncio? O outro percebe que perdeu, não com gritos, não com insultos, mas com sua ausência, com sua falta de drama, com sua falta de reações, com sua ausência da vida dele. Esse é um golpe mais poderoso do que qualquer revanche, porque não há defesa contra a evolução alheia. Na prática, foque no crescimento. Estude, melhore sua postura, aumente sua disciplina, selecione suas companhias, silencie seus impulsos e trabalhe em sua presença. Transforme-se em alguém que impõe respeito apenas pela maneira como entra em uma sala. Deixe seu sucesso, sua calma e sua força interior serem a resposta que silencia qualquer tentativa de ataque. Essa é a vingança que mais dói. Aquela que não vem com palavras, mas com resultados. Aquela que não requer confronto, mas que se impõe com grandeza. Aquela que te transforma em uma fortaleza e deixa observando de longe, frustrados, humilhados e sem coragem de tentar novamente. Você não precisa mais implorar por respeito. Você não precisa mais justificar sua existência para ninguém.
Tudo o que você precisa é despertar o poder que já reside dentro de você. O poder da postura, da presença, da frieza estratégica e da evolução constante. A partir de hoje, você não será mais o alvo fácil, mas sim o ponto final em qualquer tentativa de ataque. Pare de negociar sua paz. Pare de aceitar migalhas emocionais. Pare de justificar o injustificável. O respeito que você tanto almeja começa com a decisão inabalável de não aceitar menos do que você merece. E essa decisão precisa estar visível no seu olhar, no seu silêncio, no seu distanciamento estratégico e na sua calma inabalável. Quando você muda por dentro, o mundo se curva do lado de fora, e aqueles que tentaram te diminuir terão que assistir à sua ascensão em silêncio, engolindo a própria amargura. Lembre-se, você não está aqui para agradar a todos, mas sim para crescer e evoluir. Proteja sua energia, inspire-se em sua própria força. E a maneira mais eficaz de silenciar aqueles que te fizeram mal é se tornar tão grandioso que a presença deles se torne insignificante em sua vida. Essa é a verdadeira superioridade. Elevar-se a um patamar onde o veneno deles sequer consegue te alcançar. Então agora, se essa mensagem te tocou profundamente, se fez sentido em sua jornada, curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa desesperadamente ouvir estas palavras. Inscreva-se no canal e não deixe de conferir o conteúdo exclusivo que preparei com tanto cuidado e que está fixado nos comentários. Ele será um catalisador ainda maior nessa sua transformação. Você não está sozinho nessa jornada, e cada passo firme que você der a partir de hoje deixará um rastro de respeito inegável por onde você passar. Lembre-se sempre, não reaja por impulso, evolua constantemente. Não se explique para quem não merece sua verdade. Imponha-se com sabedoria e jamais, jamais desanime. Levante-se com a certeza de que você é infinitamente mais forte do que jamais imaginou. Você só precisava se recordar disso.